você de todos os lugares. Não foi dessa vez, mas o Flamengo deu mais um passo gigantesco rumo ao título brasileiro com 2 rodadas para o fim. O Malvadão empatou em 1-1 com o Atlético em Minas e abriu 5 pontos do vice Palmeiras, que com os reservas perdeu para o Grêmio por 3-2 no Sul. Quem também ainda aparece com chances matemáticas de tirar o troféu da Gávea é o Cruzeiro, que enfrenta o Ceará no final de semana. E a 36ª rodada tem sequência hoje, com o encontro entre Bragantino e Fortaleza, que ainda busca escapar do Z4. Na Europa, Estevão brilhou para cima de Lamine Yamal na vitória do Chelsea sobre o Barcelona. No Rio, a torcida do Vasco cobrou novamente o elenco antes do jogo contra o meu Inter. E na Baixada Santista, uma nova lesão no joelho deve tirar Neymar dos gramados em 2025. Olha, vem cá, eu mesmo, tem umas coisas do futebol que é meio esquisita. Até a gente mesmo não sabe da lesão dele. O Neymar fez o exame de imagem, que nós não temos a participação do exame de imagem ainda. Olha como chega a beirar absurdo. Não foi a torcida, foi um torcedor. Eu acho que também está na hora de parar de ofender e achar que tem direito de ofender todo mundo. Tá? Você reclamar do treinador, às vezes reclamar do jogador, faz parte, nós estamos acostumados com isso. Estão as pessoas aí agora que querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado, nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Importante é seguir compitindo como lo hace o time, como jugó, como compitió hoy, como compitió en la final, con mucho ímpetu. Olha, o Galo até segurou o Flamengo, conseguiu levar 1-0 justamente até o final da partida. Aí o Mengão empatou 1-1 e o Palmeiras poderia ter vencido. Agora pode perder até o 2º lugar para o Cruzeiro. O Cruzeiro, ajuda aí, vamos ganhar do Ceará, né? Aquela coisa. Enfim, quero dar um bom dia especial, gigantesco, animado para esse trio aqui no Jogo Aberto. Começando com Cícero João. Cicinho! O Flamengo vai ter que esperar um pouquinho mais para ser declarado campeão brasileiro. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinha. Você tá dando tiro pra todo lado, hein? Tá torcendo pra bastante time. Isso chama-se desespero. Que é isso? Mas falando, o Flamengo perdeu a grande oportunidade, né? Nós estávamos falando ontem que pegaria um Atlético remendado, mas o Galo, talvez a estratégia do Galo deveria ter sido outra contra o Lanús, né? Deixar o Lanús atacar para ser reativo, porque o Atlético, quando tem que criar, ele se perde, mas quando joga no contra-ataque, foi bem contra o Flamengo. Ontem segurou o líder do campeonato e virtual campeão brasileiro. Ronaldão, por outro lado, o Palmeiras reserva, deu esperança, saiu na frente do Grêmio. Mas o final, o placar foi bem ruim para o Palmeiras e a coletiva do Abel Ferreira, só para variar um pouquinho, chamou mais atenção do que o jogo. Como sempre, né, menina Renata? Bom dia a você, bom dia seus cavalos. E acho que não deu certo a tática do Abel, porque ele quis jogar toda a pressão pro outro lado e o time dele esqueceu de jogar. Foi lá pro Sul, achou que estava tudo bem, tudo jóia, tal, quase toma uma sapecada histórica, aí depois reativa de novo. Quer dizer, o problema do Palmeiras ainda é o Abel. Ele ativa a equipe, daqui a pouco ele desativa, ele não sabe para onde ele vai, joga a toalha. Então, vamos ver no sábado, né? Porque o sábado vai dizer muito sobre o que foi o Palmeiras esse ano, vice no Paulistinha, pode ser até vice no Brasileiro. Vamos ver que time que vai ser esse no sábado. Você deixou a bola quicando, obrigada pelo passe, Ronaldão, porque com o Edu Dracena, além do bom dia... Ô, negão. Ai, meu Deus do céu. Ele não está imune aos problemas normais de quem é torcedor. Edu Dracena, mas eu quero falar da decisão de sábado. Tudo sendo preparado agora, atenção total do Flamengo e do Palmeiras. E pro Verdão,
é a esperança de um título em 2025. Já para o Flamengo é uma alternativa, né? Tá muito bem encaminhado o Campeonato Brasileiro. E agora, tem um plano, será o Abel? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Com certeza ele terá um plano, sim. Agora, eu não sei quem é o pé frio, esse sim. Se a Renata começou a torcer o Palmeiras, o Palmeiras tá ganhando. O Caldeirão. Brincadeira à parte, Renata. Agora eu vou falar um negócio pra você. É melhor não brincar muito, viu? Eu ainda acredito, olha só o que eu tô falando pra você. Eu ainda acredito no brasileiro. O quê? Sim, Campeonato Brasileiro não acabou ainda não. Não acabou. E outra, sábado, ele veio por outras... sábado seremos campeões da Libertadores. Escuta o que eu tô te falando aí. Sábado. Sonho meu. Bichinho doido, né? Sonho meu. Bom, vamos no clima da velocidade com a Stock Car em Brasília e também Fórmula 1 em Doha, lá no Catar. A gente vai falar sobre isso no nosso YouTube. E tem muito mais assuntos para você acompanhar por lá também. Inclusive, ó, a Copinha São Paulo foi lançada oficialmente com novidades. 58 pontos estão em jogo na reta final da disputa pelo título da Fórmula 1 2025. Lando Norris, Oscar Piastri ou Max Verstappen? Yeah, very happy with today. For me, till the end is all about just trying to maximize everything we can, try to win if we can. So with that, today was a very good day for us. A disputa tripla pelo título tem um fator, ou melhor, uma corrida extra que pode ser decisiva. A sprint do GP do Catar vai dar 8 pontos ao vencedor. Ah, mas é uma corrida curta, dizem por aí. Bem, as sprints têm sido uma armadilha nesse ano. Nos Estados Unidos, os 2 carros da McLaren ficaram fora logo após a largada. E em Interlagos, Piastri errou na curva do Sol e ficou pelo caminho. No placar das sprints desse ano, Norris venceu 2 vezes e Verstappen também. Ou seja, cada ponto é decisivo numa briga tão apertada. Falta pouco. Aí está a largada. A Stock Car vai para o seu penúltimo capítulo na temporada. Não perde mais, Ricardo Maurício. Dessa vez, os motores vão tremer na etapa de Brasília. Stock Car é na Band. Fim de novembro e os clubes já planejando o calendário de 2026, seja no profissional ou nas categorias de base. Até por isso, no estádio do Pacaembu, a Federação Paulista de Futebol, em conjunto com a CBF, apresentou a Copinha 2026. A molecada vai mostrar todo o seu valor em 128 times, divididos em 32 grupos com 4 equipes cada. Os 2 melhores avançam ao mata-mata depois de 3 rodadas. A partir da segunda fase, jogos eliminatórios em partidas únicas e emoção de sobra. Cada clube vai ter direito a inscrever 30 jogadores. Oportunidade também para a gente ouvir algumas das personalidades que passaram por aqui. Se você for escolher só por qualidade, você vai fazer uma competição de elite. Não é esse o espírito da Copinha. A Copinha é para que todos os estados estejam representados, todos os garotos de qualquer parte do país possam sonhar em serem vistos, em jogar futebol, em serem felizes. Então, nós estamos contentes com esse modelo. A Copinha pode ajudar todos os clubes do Brasil. A Copinha pode proporcionar revelações imprevisíveis. Com certeza a Copinha vai ajudar. A dificuldade financeira é uma realidade em mais de 80% dos clubes brasileiros. Com certeza ela pode ser benéfica a uma grande maioria deles. Puxa, tem tanto assunto para falar do futebol europeu, mas vamos nos concentrar em Estevão, esse menino que chegou na Europa, chegou à Inglaterra, ao Chelsea, não se intimida, vem aos poucos conquistando a torcida, é carismático e bom de bola. Porque muita gente no Brasil pratica um grande futebol e na Europa nem tem oportunidades, ou às vezes demora para se adaptar. A gente viu o que está acontecendo, por exemplo, com o Endrick, com o Estevão, Cicinho, é outra história. Exatamente, o Estevão, a adaptação dele está sendo algo assim impressionante, né? Eu particularmente achava que o melhor lugar para o Estevão ir
seria a Espanha, né? Por esse futebol mais acirrado lá na Inglaterra, mas você vê que o Chelsea joga de uma maneira na qual favorece também o estilo de jogo do Estevão, então ele sempre pega a bola no mano a mano e isso com a qualidade dele, ele está fazendo a diferença e será também a referência da nossa seleção brasileira, porque hoje, juntamente com Casemiro e Marquinhos, são os jogadores aí intocáveis da nossa seleção. Ô Cicinho, uma perguntinha bem marota para você. O Estevão tem tudo para ser titular na Copa do Mundo pelo Brasil? Eu acredito que vai ser. Se ele continuar nessa pegada, hoje, no ataque da seleção brasileira, o único titular é o Estevão. Ronaldão, você acompanha o voto do Cicinho? Acompanho e diria mais. Negão, solta uma música triste, Negão. Triste? Uma música triste. Solta que eu vou só falar um negocinho aqui. Ai, ai. Imagine só o torcedor flamenguista vendo assim no sábado o Estevão do outro lado para enfrentar o Estevão. Imagine se o Palmeiras tivesse aquele feeling. Tudo bem que no futebol você não tem bola de cristal. Eu sei disso. No futebol não tem bola de cristal. O que vale é o dia a dia. Agora esse menino jogando, do jeito que ele está jogando, o Rossi não iria dormir. Não ia. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, eles falam, meu Deus, como é que nós vamos segurar esse menino? E agora esse menino tá lá, Edu, fazendo a carreira bonita, que vai ser titular na Copa, sim senhora, já afirmo aqui. E eu falei, esse menino, quando ele foi embora do Palmeiras, eu vou torcer pra ele. Você lembra disso? Você lembra que eu falei? Falou que quando ele saísse do Palmeiras, aí sim você se renderia ao futebol. Não, porque eu falei, esse menino vai crescer e já chega sendo campeão mundial. Ele chegou no Chelsea, o senhor falava que ele só fazia gol no Cuiabá? Cuiabá o senhor falava, você falava, só faz gol em Cuiabá, é time pequeno. Não, tudo bem que ele não pode ver o Hugo. Cuiabá, man. Ele não pode ver o Hugo goleiro, que o Hugo pega pênalti mesmo. O tempo é o senhor da razão. Sim, mas ó, uma pena, hein? Mas os torcedores palmeirenses vão chorar, porque vão sentir a falta desse menino. Edu, e ajuda também o fato que o Chelsea está bem colocado na Premier League, na Liga dos Campeões da Europa, conseguiu essa ótima vitória para cima do bom time do Barcelona e o Estevão no meio de tudo isso. Renata, o fato é o ambiente. Você vê o Estevão à vontade na equipe do Chelsea, né? E como ele falou nas entrevistas, quando ele chegou lá, ele foi muito bem recebido por todos, até mesmo pelos atletas. E o que me marcou realmente foi quando teve o pênalti e o Enzo deu a bola para ele bater. Eu acho que ali mostrou que o ambiente do Chelsea é um ambiente bacana, que não tem vaidade nenhuma. E aí, com a qualidade técnica que ele tem, está sobressaindo e fazendo a diferença. Edu, é o seguinte, notícia ruim para o Santos e para o Neymar. Uma lesão no joelho apareceu, no menisco, e há, inclusive, uma possibilidade do Neymar nem voltar a atuar esse ano. Ruim para o Santos, para o Neymar e para a seleção brasileira. Neymar pai e Marcelo Teixeira se reuniam em um evento na Baixada Santista quando a bomba surgiu. Neymar teve detectada uma lesão no menisco do joelho esquerdo e pode, inclusive, não jogar mais em 2025. Porém, o pai do atleta e o presidente do Santos desconversaram sobre o tema. Eu não sei ainda o resultado desse exame de imagem, entendeu? Mas a imprensa saiu primeiro do que eu e do que meu filho também. Só que, provavelmente, o médico deve procurar o Neymar amanhã, quando ele se apresentar, e vai falar sobre a imagem dele, vai ser discutido. Mas eu acho que a imprensa está discutindo um negócio que a gente não sabe ainda. O Neymar fez exames hoje, como fez anteriormente a contusão, após em seguida a contusão. Então, a comissão técnica estava viajando, chegou hoje à tarde. Então, amanhã, pela manhã, nós avaliaremos, né? O departamento médico dará o seu parecer junto com a comissão técnica. A tendência, lógico, a prioridade é que o atleta possa atuar nesses próximos 3 jogos. Neymar vinha de 3 jogos seguidos até sentir o joelho contra o Mirassol, o 4º problema físico na temporada, que o tirou do confronto com o Inter. A gente não sabe se é uma lesão importante, se ela é alguma... A gente não sabe, eu não sei te responder isso. Agora, se é oportunismo, eu só sei que todo mundo quer ver o avião caindo, né, gente? As declarações foram dadas em uma cerimônia de repatriação da marca do Rei Pelé. A NR Sports, empresa de Neymar pai, comprou a marca Pelé de uma agência norte-americana e agora tem controle sobre a imagem, o uso comercial e o acervo do eterno camisa 10, que futuramente serão ligados ao Santos em ações especiais.
A marca do Rei vive e inspira gerações, inclusive a de Neymar, que fez apenas 25 jogos em 2025. E se o presente é uma incógnita, imagina 2026 para o Camisa 10 e para o Santos, que precisaria renegociar os valores recebidos pelo atleta. O Conselho Fiscal do Peixe informou à presidência que o contrato com o Meia altera significativamente o equilíbrio financeiro do clube e que, em uma possível renovação, os números do contrato precisariam ser revistos. A recomendação do Conselho Fiscal, ela vem desde o ano passado, quando o Santos estava na segunda divisão, porque o orçamento não bate. Não há como você ter números compatíveis de um clube que estava na primeira divisão e caiu para a segunda divisão. Então, essas recomendações continuam sendo feitas, seguidas pela gestão. Isso é o mais importante para nós equilibrarmos a receita e a despesa. Ídolos do Santos estiveram no evento e falaram sobre a fase do Peixe, que segue no Z4, e, claro, sobre o Camisa 10. O Neymar ficou um ano, né, se eu não estou equivocado, sem jogar por causa dessa lesão. E aí ele volta, e aí tem esses processos, o corpo vai se adaptando, a mente, a cabeça dele quer entregar, mas o corpo ainda está em processo de adaptação. Renovaria com o Neymar para o ano que vem, pensando em tudo que envolve essa permanência dele ou não? Não, é reavaliar, né, tentar equalizar, ver o que está alto, o que pode melhorar. Santos não vai cair? Não, de jeito nenhum, nem que eu tenha que entrar. Tá aí, só ídolos do Santos, seu Pepe. Um abraço a todos aí. Renatinho jogava, nossa. Ricardo Oliveira. Falei aqui, não perdi os gols que o Borré perdeu. Mas nem pensar. Se chegasse com aquela chance, fazia, era caixa. Agora, o Neymar pode perder a temporada, Edu Dracena. Que notícia triste, né, Renato? Porque a gente lamenta, até porque é um jogador, um profissional, e quando isso acontece, uma lesão que pode tirá-lo do time ou até mesmo dos treinamentos, é muito ruim. Agora, a gente também tem que ver qual é a lesão que ele teve. A gente ainda se especula muito do que realmente foi e que está sendo. Então, eu espero aguardar um pouco com relação à divulgação. Agora, eu vejo assim, para ele que voltou de uma lesão, que eu e o Cicinho que tivemos esse tipo de lesão, a gente sabe que o corpo requer um tempo de adaptação. E essa adaptação, às vezes, para mim é um tempo, para o Cicinho é outro e para o Neymar deve ser outro. Então, acho que tem que ter calma num momento como esse, fazer o trabalho bem feito, fisioterapia, porque só assim ele vai voltar no alto nível como ele sempre jogou. Bom, resultado de 1-1 para Atlético Mineiro e Flamengo. O título brasileiro foi adiado, não foi confirmado pelo Flamengo. E olha que o Palmeiras ajudou, perdeu para o Grêmio. O Galo precisava mostrar alguma coisa para sua torcida. Apenas 18 mil pagantes, não é? 18 mil torcedores estiveram por lá. E a gente vai esperar um pouquinho mais para ver o campeão brasileiro. E agora é Libertadores. Sempre Flamengo. Mais perto do título, mas a chance de levantar o troféu ficou para depois. Ainda na bronca pela derrota na Sul-Americana, a Arena MRV teve seu pior público desde a inauguração, 18 mil torcedores. E o Flamengo partiu para o ataque. Lino parou na trave. Segundos depois, ele de novo. Samuel Lino parou em Everson. Quem não faz, meus amigos, vocês já sabem. Dudu deixou Emerson Royal para trás e encontrou Bernard na pequena área. 1-0 Atlético. E cabe a gente focar, concentrar. Esses pontos são importantes contra uma equipe tão forte. Seria muito importante vencer aqui hoje. Um equipo valiente, que venía de 120 minutos de perder una final, haciendo un gran esfuerzo. Jugó casi sin recuperación y jugó contra el mejor equipo del torneo, que puso a todos los jugadores en campo. Yo valoro mucho el esfuerzo que hizo este grupo porque de verdad que sería bueno que todo el mundo lo vea porque fue muy grande el esfuerzo y todo lo que hicieron para lograr este resultado y este juego. Lino teve mais uma chance e Everson tirou com a pontinha dos dedos. No lance seguinte, Léo Pereira, na pequena área, perdeu outra chance de ouro. Um filme que se repetiu ao longo do segundo tempo.
E com a derrota do Palmeiras, ainda dava para ser campeão nesta terça. Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então, esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. Gonzalo Plata parou na trave. Alan Franco tirou outra chance com o rosto e foi a testa de Bruno Henrique que furou essa barreira aos 46 minutos. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador, elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Ainda tinham 2 minutos de jogo, tempo suficiente para Rony ser expulso, mas não o suficiente para ficar com o título. Empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Por outro lado, o Galo deu praticamente um adeus para a Copa Libertadores, pois precisava de 4 resultados favoráveis neste restante de campeonato nacional. Agora, o Galo torce para o Cruzeiro ou o Fluminense garantirem o título da Copa do Brasil para abrir um G8 no Campeonato Brasileiro. O time que entrasse ia dar a vida aqui para conseguir um bom resultado, e eu sei que foi isso que aconteceu aqui essa noite. A gente sabe que o time deles teve mais posse de bola, criaram mais oportunidades que a gente praticamente defendeu quase o jogo todo, mas a gente estava com um resultado muito importante e a gente lamenta ter sofrido esse gol nos acréscimos, cara. Sumamos, que é o mais importante, Palmeiras voltou a tropeçar. E agora é só focar no sábado, que a final é o nosso jogo do sábado, que vai ser muito importante. Você perguntou como é que eu estou mentalmente, estou mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um privilégio poder viver 2 finais, entre aspas, agora que vem pela frente. Deixa eu ser mureteira, porque eu falo tão bem do Abel Ferreira, que eu sou fã do trabalho dele de um modo geral, mas do Felipe Luiz é a mesma coisa. Pouco tempo como técnico profissional, foi muito bem na base, mas o que ele vem fazendo no Flamengo é espetacular. As entrevistas, os conceitos, as ideias, então ele merece reconhecimento. Não muda nada para a carreira dele, um reconhecimento meu, mas eu gostaria de falar isso publicamente, porque depois de 20 e tantos anos de profissão, ver um cara como ele, isso também revigora o nosso trabalho, não é? Enfim, quero falar sobre esse Flamengo, que poderia ter saído derrotado. O Ronaldão acabou conseguindo um empate, tentou, martelou, e o Bruno Henrique foi lá e empatou. Para o Galo, o empate, a vitória seria maravilhosa, mas o empate parece que ficou de bom tamanho. Mas não agradou a torcida do Galo, né? Porque ela não compareceu, está com birra do time ainda. A verdade é que para o Flamengo teve esse gostinho amargo, que é uma coisa gostosa para quem vai para a final. Que nem o Felipe acabou de dizer agora, desse momento em que tem esse frio na barriga, tem esse peso, essa pressão, onde o atleta depois vai sentir uma falta, e isso é verdade. Nós estamos aqui do lado de fora, e ele também, que já foi jogador, sabe que esse é o melhor momento da carreira do jogador. Esse frio na barriga, esse momento de decisão. E é para os grandes mesmo. Então você reconhece que não tem problema. O bom é estar lá, que o vice também conta, né? Não, vice é ruim, bebida. É ruim, mas um vai ser vice, só um vai ser o campeão. Tem uma rua com o nome de vice. Só um vai ser tetra, e o gosto amargo só do Flamengo, do Palmeiras não. O gosto amargo vai ficar para quem não venceu. E isso vai estar na cabeça, fica na cabeça do jogador. O jogador que é competitivo, está naquele outra performance, ele necessita desse momento. Mas esse jogo vai ser de transpiração, suor, mas de sangue também. O jogador que não entendeu o privilégio, a responsabilidade e a oportunidade, Cicinho, esse jogador não pode disputar uma final. Tem que entender que tem adversário difícil, pode dar aquele frio na barriga, isso é normal, mas tem que lutar, tem que disputar até o final. Exatamente, ainda mais tratando de uma final, né? O Flamengo teve a grande oportunidade de conquistar o título, né?
Ontem, na verdade, ontem começou o velório do Palmeiras, o enterro é sábado. O Flamengo deu um grande Quem passo. morre de véspera é peru. Não, vive de véspera não. Tem jogo, o velório começou Olha que o Natal tá chegando, hein? O velório começou ontem, o enterro é no sábado. O Flamengo... O melhor é que ele tá rainha, né? Rainha, E o Flamengo, assim, com o Felipe... Pra você, o título vai ficar com o Flamengo, então. Já tá com o Flamengo. Ah, é? Da Libertadores? Sabe por quê? Você tá falando de Libertadores ou brasileiro? É que o Abel ele tá com um discurso de derrotado já. Eu nunca vi, não, particularmente, eu nunca tinha visto o Abel dessa maneira. Você é volúvel mesmo, Eu achei que era Cicinho. tática, que era plano, que era um me engana que eu gosto. Agora eu já tenho dúvidas. Acho que a bobona Você é fui eu. volúvel mesmo, Cicinho. Não sou volúvel, não. Eu tô mudando de opinião conforme o Abel muda de estratégia. O Abel, a entrevista dele, ele tá tocando no passado, sendo que ele precisa viver o presente, porque o futuro... Será que ele tá indo embora, é isso? Será que ele vai embora? Só que ontem você falou que ia ser 3-0 pro Flamengo, que ia fazer um monte de coisa aí. Empatou 1-1. Futebol a gente resolve em 90 minutos. Quem acertou esse placar, hein, Edu? Quem acertou esse placar? Eu avisei. Coloquei 1-1 e foi 1-1. E o do Palmeiras, você acertou? Não acertei. Então... Mas eu tô acertando mais do que errando, Cicinho. Ah, tá. Tá acertando mais que errando. Por isso que é bom, por isso que fala. É melhor o fim das coisas do que o começo. Você riu o ano todo, hoje você tá chorando. Calma, e nós estamos aqui, Ronaldo. Estamos rindo, quem tá chorando não acabou ainda não, filho. Calma, tem 2 rodadas no Brasileiro e a final da Libertadores. Hein? Calma. Quem ri por último, ri melhor. Eu não sei como é que o jogador dorme, como que ele não consegue pensar em outra coisa, porque é uma final eletrizante, maravilhosa. 2 grandes forças. E, aliás, ontem, na própria Arena MRV, a torcida do Flamengo já fez festa, já incentivou o time, já aplaudiu, apoiou, cantou. E não será diferente na capital maravilhosa. Vamos lá para a cidade maravilhosa para falar com o nosso Thiago Carvalho. Está no Ninho do Urubu. E daqui a pouquinho tem aquela história do Aeroflá, a despedida, o incentivo, aquela energia para lá de positiva. Thiago, bom dia. Esquece Brasileirão agora. É Libertadores da parada. Muito bom dia, Renata, Cicinho, Edu, Ronaldão. Pois é, né? Essa história de Aeroflá, o torcedor do Flamengo já está acostumado. Tem acontecido de forma recorrente aqui no Rio de Janeiro. E hoje a programação vai ser muito parecida com aquela que já vimos em outras competições. O time do Flamengo chegou no Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, por volta das 3h15 da manhã. Então imagina, mal dormiram essa noite. Daqui a pouco os jogadores voltam aqui para o centro de treinamentos. Está marcada a chegada dos jogadores aqui a 12h30. Eles vão almoçar todos juntos e aí o ônibus do Flamengo deixa o centro de treinamentos por volta das 2h da tarde e se encaminha então para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Galeão leva cerca de 45, 50 minutos aqui do centro de treinamentos do Flamengo e, claro, com uma escolta da Polícia Militar, inclusive já há toda uma preparação da Polícia Militar aqui no entorno do centro de treinamentos do Flamengo, porque daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai estar chegando por aqui também para passar aquele último carinho, aquele abraço no ônibus, aquela última energia em busca desse tetracampeonato da Libertadores da América. Mas, como chegamos cedo, vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu já consegui uma faixa, não sei se ansiosos ou não, mas de tetracampeão da Libertadores. A gente lembra que nenhum clube brasileiro é tetracampeão da Libertadores, então o torcedor do Flamengo está empolgado com essa possibilidade. Inclusive a faixa tem aqui do outro lado todo o elenco rubro-negro, ó. E também os anos das conquistas. E é claro, agora com o ano de 2025 já grifado aqui na faixa. Então fica a expectativa do torcedor do Flamengo. Daqui a pouco, 12h30, os jogadores chegam aqui ao Ninho do Urubu. 2 da tarde, eles partem para o aeroporto e aí o avião do Flamengo voa às 5 da tarde para Lima. Chega lá por volta das 10h25 da noite e depois os jogadores jantam aí por volta de meia-noite no Brasil. Lembrando que lá são 2 horas a menos, então se eles chegam lá às 10h25 do horário brasileiro, 8h25 do horário local. Renata. Ótimas informações, Thiago, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo sobre essa saída do Flamengo e esse sonho de conquistar o tetra da Libertadores. Agora a gente fala de Grêmio e Palmeiras. Placar elástico, hein? Dava um recado claro.
Deu um tilt aí, não sei. Acho que queriam mostrar tanto a vitória do Grêmio pra cima do Palmeiras que aceleraram o processo. Agora sim a gente mostra então o Grêmio livre do rebaixamento e o Palmeiras podendo perder o segundo lugar, inclusive, da Série A. Com os reservas em campo, Abel Ferreira dava um recado claro: foco na Libertadores. O Grêmio tentando ainda pontos para continuar sonhando com vaga na próxima competição da Conmebol. Depois de chances perdidas, cruzamento certeiro de Sosa para o baixinho Facundo Torres golpear de cabeça. É do Verdão! O Palmeiras ainda quer o título! O tricolor gaúcho respondeu com chute de Dodi de fora da área para boa defesa de Marcelo Lomba. Quando o primeiro tempo parecia definido, o gol de empate apareceu. Marcos Rocha e o seu famoso cruzamento de lateral para a área. Desvio de Wagner Leonardo e Amuso, com um belo chute de primeira, estufou a rede do Palmeiras. Depois do gol, o técnico Mano Menezes foi flagrado fazendo um gesto obsceno para um torcedor. Não foi a torcida, foi um torcedor. Eu acho que também está na hora de parar de ofender e achar que tem direito de ofender todo mundo. O estádio não é um lugar de ninguém. Nós também somos profissionais e merecemos respeito. Marcos Rocha cruzou rasteiro e Carlos Vinícius tentou se antecipar. Foi tocado por Aníbal Moreno. O árbitro Sávio Pereira Sampaio apenas marcou o pênalti depois do chamado do árbitro de vídeo. O centroavante, conhecido como Vini da Pose, foi para a cobrança e, com muita categoria, converteu. Tricolor gaúcho na frente. O que eu posso dizer? Tu não podes cometer um penalti daqueles. Não podes cometer um penalti daqueles, não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou. O Verdão não conseguiu se encontrar após a virada gremista e abriu espaços para o terceiro gol. Giro de William, passe de Cristaldo para Arthur e mais um pênalti marcado. O lateral Giai derrubou o volante gremista e levou o amarelo. Após a revisão do VAR, a cor do cartão mudou para vermelho. William, que nada tem a ver com isso, foi para a bola e também, com muita categoria, colocou na rede. O primeiro gol do meia desde o retorno ao futebol brasileiro. O Grêmio faz 3-1. O William cobrando o pênalti. Ainda deu tempo do Palmeiras descontar. Com um jogador a menos, Alan cruzou e o zagueiro Benedetti desviou para a rede. O jogador do Palmeiras parecia estar impedido, mas o desvio de Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio, deixou tudo legal. O Alviverde, com os reservas, foi derrotado em Porto Alegre. Grêmio 3, Palmeiras 2. O Grêmio já não tinha chance de cair, né? Faz tempo que não tinha chance de cair. É que o pessoal quer forçar um pouco a situação com o Grêmio. Desde que a gente chegou aqui, logo depois das primeiras rodadas, o Grêmio saiu das últimas colocações e nunca mais esteve nas últimas colocações. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2. E não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. A decisão controversa de escalar um time totalmente reserva fez o Palmeiras praticamente abrir mão do Campeonato Brasileiro. As fichas agora estão 100% na mesa, colocadas na decisão de sábado pela Libertadores. As pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Está no lugar mais cobiçado, mais desejado no Campeonato Brasileiro. Edu Dracena é primeiro lugar isolado. Isolado. A onda leva. O que é, Abel? A onda leva. A onda leva. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje
Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. O camarão que dorme, a onda leva. Hoje é o dia da caça, amanhã do caçador. Abel Ferreira chutou o balde mesmo. Time reserva. A gente espera uma vitória até mesmo pra gente chegar firme e forte na final de sábado contra o Flamengo, Renata. Marcos Rocha arremessa para a área, sobra, voltou pelo meio. Amuso de primeira, bateu! Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Pode mostrar, porque ele está no lugar mais cobiçado, mais desejado no Campeonato Brasileiro. É primeiro lugar, isolado. Isolado. Olha a onda. É o que eu digo, a vida é feita de momentos, aproveite, curta, divirta-se, porque nem sempre o dia de amanhã pode ser o mesmo. E é isso, ô Chico. É, feliz. Tem que ficar feliz mesmo. Confesso que hoje eu tenho uma leve, bem leve, mas muito leve invejinha do Chico. Ô Cicinho, Palmeiras... Que isso, parece Cicinho cantando, é. A dupla desafinada. Bem desafinada, hein? Agora quem tava desafinado era o Palmeiras. Começou bem e depois desafinou. Tava cantando tão bem no jogo, aí depois tomou o primeiro gol e não se segurou. Cicinho. Esse é o problema quando você não domina o instrumento, né? A corda arrebenta e não consegue... Mas quem não domina? Ai, começou bem. Quem? Começou bem, sabe aqueles cavalos paraguaios que larga numa volúpia? Foi o Palmeiras, assim. A questão é, o Palmeiras é nítido a concentração do time na final da Libertadores. Então, assim, foi um resultado até, assim, surpreendente, né? A questão dos 3-2 pro Grêmio. Porque no início encontrou dificuldade e o Palmeiras achou aquele gol no final. Mas o Grêmio tem um maestro ali, o Arthur, que faz o jogo, assim, ficar mais tranquilo pro Grêmio. Ele chama a responsabilidade e o Palmeiras enfrentou a dificuldade que todos nós esperávamos da equipe alternativa. Mas se tivesse apertado um pouco mais, até os 40 minutos, teve até a possibilidade de fazer um placar mais elástico. Ele acabou tomando gol de lateral e aí vem a reclamação do Abel, tocando no passado. Então, Abel, mantenha a concentração. Dá moral pros caras pro jogo da final de sábado. Não toca no passado não, porque não vem ao caso. O Palmeiras também foi muito, mas muito favorecido nesse Campeonato Brasileiro. Então, não é bem por aí não. O Palmeiras que perdeu o título. O Palmeiras tava hoje. O Palmeiras estava quantos pontos na frente do Flamengo? Quem perdeu se aí não o Palmeiras acabou o perde e vem campeonato, culpar a arbitragem, vem culpar... Não, então foi incompetência do Palmeiras se manter na liderança. Agora é chorar o leite derramado e tentar no sábado. Olha, tudo pode acontecer, esse Brasileirão é maluco, mas o trem passou certinho, na hora certa pro Palmeiras e ele não aproveitou. Não pegou essa carona e agora é tudo muito mais favorável ao Flamengo, Ronaldão. Então, foi um vacilo. O Edu ele não quer aceitar isso, mas foi um vacilo do Palmeiras na reta importantíssima do campeonato. São 5, 6 jogos, são 5 jogos, 5 jogos sem vencer. Então, foi um momento onde eu até achei, ontem eu até achei que realmente o Abel estava mudando o foco e tal. Mas ontem, colocando o time reserva, ele demonstrou que ele realmente jogou a toalha. Então você não pode, é o que a gente sempre falou aqui, você não pode deixar os jogadores acharem que realmente, se foi uma tática que ele usou, foi no momento errado. Você não pode destravar um grupo, velho. Ele destravou o grupo dele. Ele deixou o grupo relaxado. E um grupo relaxado, um grupo de performance, ele sofre depois para voltar a religar. Requer tempo, requer peças, a cabeça do treinador influencia muito num grupo, ainda mais num grupo que se destoar algum jogador de outro lado ali, ou se o cara tiver com o pensamento fora. Então isso é ruim. No momento que está vivendo o Palmeiras é ruim. Tanto é que ontem desandou a maionese com o pênalti que o Aníbal fez também, que eu vou te falar, o jogo estava pegado. E Aníbal. O Palmeiras sai na frente, faz o gol, depois toma o gol, depois dentro da área o cara perde a cabeça, dá um carrinho, velho. E dos que foram acionados ontem, Edu, não dá para dizer que algum vai ser aproveitado como titular ou você acha que alguém
conquistou um espaço no time, pelo jeito não, né? Não, ninguém conquistou um espaço no time titular, não. Acho que eu gostei bastante do Benedetti. Acho que o Benedetti, de repente, pode ter passado à frente do Mikael pela... Fala Benedetti, não, que vocês lembram do Benedetto, hein? Ah, que do Boca. esse, Benedetto fez 3. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, meus amigos. O Palmeiras, em 5 jogos, ganhou 2 pontos de 15. Então não é porque o Flamengo, é que o Palmeiras deixou de jogar, no momento mais importante do campeonato. E tomando gol de lateral no último minuto de acabando o primeiro tempo, tomando gol de lateral no Mirassol. Pô, jogadores ali fazendo pênaltis bobo. Então não tem o que fazer. Agora, na minha visão, o Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo. Muito mesmo. Até melhor que os titulares. Colocou a bola no chão, jogou, sabe? Triangulou. 90, né, velho? Só que aí o que acontece? Explica pra ele, a tática do Abel foi o seguinte: marca o Arthur. O Palmeiras marcou muito bem o Arthur no primeiro tempo. Só que no segundo tempo deixou o Arthur jogar e ainda colocou o Willian para jogar, o Mano Menezes, aí acabou com que dificultando mais ainda. Mas mesmo assim, o Palmeiras perdeu o jogo ontem por erros individuais. Erros individuais, que isso pode custar muito caro, principalmente nessa final. Então, por isso que tem que ser a atenção dos 90 minutos. Qualquer bobeira, você pode perder o título. E tem um detalhe, foi 3-2, time reserva do Palmeiras. Aí a gente vê a diferença de quem tá em cima da tabela. Se tivesse uns 2, 3 titulares ali, não sei não, hein? Acho que o Grêmio não ia resistir, porque o Palmeiras deu trabalho, mesmo com o time reserva do reserva. Bom, o Abel também chamou atenção no final da partida, quando foi pra coletiva, reclamou de erros que favorecem alguns, ou erros que favoreceram o Palmeiras e depois foram cobrados, segundo ele. E o presidente Samir Chaldi, o presidente da CBF, falou sobre as declarações do Abel. Ele comentou esses pontos levantados por Abel Ferreira. A gente vê cada rodada, as falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe, ninguém fala. Quando há um erro que desfavorece, falam. Então, para mim é muito natural. Acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também melhorar nossa arbitragem. Os erros não deveriam acontecer, presidente. A verdade é essa. A arbitragem brasileira é muito ruim. E ela passa por um momento que merece críticas. Agora, eu concordo. Quando beneficia, todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. Quando é prejudicado, gritam, falam, servem de escudo as desculpas sobre a arbitragem. Então, tem que ter um pouco mais de critério também até nas reclamações, hein, Rona? O presidente já está aprendendo, hein? O presidente está falando, todo mundo reclama, todo mundo aplaude, todo mundo não sei o quê. Mas temos que agir, né, presidente? Tem a caneta na mão aí, dá uma força para os árbitros, né, para melhorar. Pelo menos isso. Ano que vem tem a profissionalização, então esperamos mudanças drásticas. Particularmente tenho muito interesse na notícia. A torcida do Vasco da Gama, próximo adversário do meu Colorado, acabou protestando pela sequência negativa. O Vasco realmente não consegue vencer, não consegue fazer gols, está numa fase bem complexa. Vai desesperado contra o meu Inter, que vai desesperado também. Então vai ser o jogo do desespero. Ai. É o Vasco. A reapresentação do Vasco foi bastante agitada, devido aos maus resultados recentes. Membros de uma torcida organizada estiveram presentes no CT Moacir Barbosa para cobrar os jogadores. Isso acontece pela sequência de 5 derrotas consecutivas e uma proximidade cada vez maior com a zona do rebaixamento. Na 13ª colocação, com 42 pontos, o Cruz Maltino está apenas a 4 pontos do Santos, o primeiro clube dentro do Z4. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, o protesto foi pacífico e a conversa durou cerca de 15 minutos. Não tira a gente como idiota não, cara. Só se resolva, porque a gente não quer chegar a um ponto que vai perder a cabeça. Que baixado. Diferente do habitual, os manifestantes expressaram apoio ao técnico Fernando Diniz e ao presidente Pedrinho, direcionando as críticas exclusivamente para os jogadores. Que o presidente blinda vocês, faz de tudo por vocês. Felipe é a mesma coisa. A gente está fechado com o treinador sim, mano. Tem que tirar o couro de vocês mesmo. Porque na hora que não... Porque tirando, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo em campo hoje. O que eu não porque não é... chegar,
Não é uma derrota, é como se perde. Isso foi falado lá atrás. A gente está vindo falar hoje de novo. Ainda de acordo com alguns torcedores presentes no local, existem jogadores, abre aspas, fazendo fofoca na internet, fecha aspas. A gente está com a diretoria, a gente está com o treinador e a gente vai cobrar vocês. Porque tem jogador de vocês aí que está chamando influencer nas páginas, no privado, familiares de jogador aí, para reclamar do Diniz. Na próxima sexta-feira, o Vasco recebe o Internacional em São Januário. E se vencer, chega a 45 pontos, deixando para trás o fantasma da Série B. Ai, o Vasco está preocupado, o Inter está preocupado, eu estou preocupada. O mundo não está preocupado, o mundo está tirando sarro, né? É isso. Agora, o torcedor, realmente, ele sofre, ele cobra, ele quer uma resposta. E calma, torcedor vascaíno, espera mais um pouquinho. Não precisa ser sexta-feira, né, Edu? Pode demorar um pouquinho mais. Me tirou a dúvida aqui, Renata. Gente. Quantas vezes a torcida já foi no Vasco ali esse ano? Esse ano já foi Mas é que o Vasco, em algum momento, fez 6 gols, por exemplo, no Santos, ganhou bem do São Paulo, mas estava fazendo frente a muitos times, só que... Mas encontrou o Robin Hood, né? É que eu te falo, aí eles vão achar que por essas conversas, por essa pressão, vai resolver. Então, eu não admito isso, eu não gosto disso, eu nunca gostei, né, de o torcedor ir lá, meter o dedo na cara, cobrar, essas coisas. Quiser cobrar, cobra lá no estádio. E não num lugar de trabalho onde tem profissionais ali querendo fazer o bem, porque o Vasco já conseguiu sair de uma situação muito difícil. Né, e deu aquela arrancada, ganhou 5, 6 vitórias. Mas se perder, o Inter pode voltar lá perto da zona de rebaixamento. Sim. Mas aí, você acha que os jogadores também não sabem disso ou não? Eles querem também sair dessa situação. Agora, não é por causa de uma conversa, de uma cobrança como essa, vai achar que vai resolver a situação. Cicinho, você acha que o Vasco corre riscos mesmo? Independentemente da tabela, o problema todo é que não vem jogando bem, não é? Faz vários jogos que o Vasco tem problemas, que não consegue desempenhar, ter um resultado positivo. É até difícil você falar do Vasco, porque o Vasco que nós vimos nessa temporada é 8 ou 80, né? Ou ele faz um grande jogo que brilha os olhos de quem está acompanhando a partida, ou ele não se encontra dentro de campo e faz um jogo horroroso. Então, o Diniz, ele tem um conceito. E no momento que os jogadores entendem o conceito, né, a maneira na qual o Diniz pede, o time, ele joga legal. Mas depois parece que dá um apagão nos caras e os caras querem fazer da maneira deles, aí o Vasco acaba se perdendo. Assim, corre risco, Renato, corre risco porque vai enfrentar um adversário que está lutando também pela zona de rebaixamento. Então, assim, 50-50. Se o Vasco se encontrar dentro de campo, a probabilidade de ganhar é grande. Mas também, deu 15 minutos, não encontrou o gol, aí a torcida vai começar a pegar no pé e o adversário pode tomar proveito disso. E lembrando, só para finalizar, Ronaldão, que o Ramon Dias conhece bem o Vasco. Conhece, o Palilo conhece muito bem. Agora, eu dou a dica aqui pro Vascão, não sair jogando, tomando pressão, não sair jogando, quebra essa bola lá para frente, porque sabe como é que é, né? Um vacilo, o Borré pode fazer o gol, ou pode perder também. Então, deixa essa dica aí, né? Nossa, uma dica de ouro. De sair jogando ali. Tem que acreditar até o final, hein? Palmeiras, Cruzeiro, mas o título brasileiro, mesmo disputado, está muito próximo, é do Flamengo. Ainda é um rascunho quase em arte final. Em Belo Horizonte, uma vitória com a combinação no Sul daria o título ao Flamengo, que pressionou. Mandou 2 bolas na trave, uma em cada tempo. Mas saiu perdendo. Jogada de Dudu e gol de Bernardo. Everson fazia seus milagres. O rubro-negro pressionava. 72% de posse de bola. Mas o empate só veio nos acréscimos da etapa final. De Danilo para Bruno Henrique. Ponto para lá de importante. Líder com 75 pontos ganhos. Chance de título de 95,9%. Nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então, esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. O Palmeiras ainda está vivo, mesmo com a toalha meio que jogada. Por causa da final da Libertadores, mandou o time reserva contra o Grêmio em Porto Alegre.
Mesmo assim, saiu na frente. Sousa para Facundo Torres, 1-0. Agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Os gaúchos empataram com o lateral meio escanteio de Marcos Rocha e conclusão de Amuso, 1-1 no final do primeiro tempo. Marcos Rocha, contra seu ex-clube, mandou para Carlos Vinícius e Aníbal Moreno fez pênalti. O que é que eu posso dizer? Tu não podes cometer um penalti daqueles. Não podes. O próprio Carlos Vinícius cobrou 2-1. O terceiro gol tricolor também foi de pênalti, desta vez cometido por Giai, que acabou expulso. William converteu a cobrança, 3-1. O Alviverde diminuiu com o grandalhão Benedetti em um gol confirmado com o auxílio do VAR. O Alviverde parou nos 70 pontos e ainda está vivo, com 2,9% de chance de ser campeão. Tudo está na mão do Flamengo, que, vencendo o Ceará no dia 3 de dezembro no Maracanã, vai chegar a 78 pontos e não poderá mais ser alcançado. Mas em caso de derrota do rubro-negro, o Palmeiras e até o Cruzeiro, que tem um jogo a menos, podem seguir sonhando. O mesmo Ceará vai estar no caminho dessas equipes que esperam pelo improvável. Sábado, na capital cearense, o Cruzeiro, que tem apenas 1,2% de chance de ser o campeão brasileiro, precisa derrotar o Ceará. Se ganhar também do Botafogo em casa e do Santos na Vila, pode chegar a 77 pontos. Terá que fazer esses 9 pontos e torcer para que o Flamengo faça no máximo 1 ponto nas 2 partidas que ainda restam ao rubro-negro, contra os cearenses no Maracanã e o Mirassol do interior paulista. O Palmeiras espera por 2 derrotas do Flamengo, tendo que ganhar do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e do mesmo Ceará no Castelão na última rodada. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. O árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Matematicamente ainda não, mas tudo se desenha para o Flamengo, que hoje está 5 pontos à frente do Palmeiras e 7 do Cruzeiro. Um rascunho com cara de arte final. E como foi importante esse gol de Bruno Henrique no apagar das luzes em Belo Horizonte. Um ponto que vale ouro, que aproxima o time de Felipe Luiz do título do Brasileirão de 2025. O time vem fazendo um campeonato de uma forma impecável, na minha opinião. Claro que existem jogos ruins dentro de uma maratona de jogos, onde não temos descanso. Mas aí eu tenho um elenco muito qualificado, um elenco muito forte, onde me permite fazer trocas e lutar por essas competições. Ai, vida! Às vezes é bandida, às vezes é maravilhosa. Maravilhosa porque vai começar o debate na sequência e todo mundo vai ficar ligado. A minha saúde, ela piora no debate, não sei porquê. Mas temos que encarar o problema, não é? E aqui comigo, nossa, virou a casaca. Se acalme. Se acalme, meu. Gente, vocês perceberam os extremos? Ui. É do começo ao fim, ó. Você acha que João Pedro Sgarbi está calmo na vida? Tá aprontando, tá agitando? Esse ano foi muito difícil pra ele, viu, Luciano? É, porque... Só pra mim? Vai ter que procurar um psicólogo, viu? Final de ano, ele não vai querer o Papai Noel, ele vai querer um psicólogo, né? Tudo bem, Rê? Tudo bem. Eu acho uma hipocrisia ter dinheiro na frente de um corintiano aqui na mesa, inclusive porque tá devendo mais de 3 bi. Tá pra acabar com o transfer ban lá pra você pagar o Rams, vai, tá. Eu ia falar isso, paga o Rams. Isso, os caras, 61 milhões, vê se for, conta aí, vê se dá pro Bibilo. Eu acho que não, mas, ó, Ronaldão, vamos estar unido, porque o Abel chorou ontem. Chorou, hein? Chorou.
Então devolve a mala. Não, tô pra você. Tá chorando, Tamo né? junto. Devolve. Capelanes, é isso. Foi choradeira no seu ponto de vista. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Pra quem? Pro gênio Abel Ferreira. Ah, eu Parabéns, achei que era Abel. pra ele mesmo. Parabéns, Abel. Abandonou o Campeonato Brasileiro. E se tivesse colocado os titulares, a chance de vencer não era maior? Contando com o tropeço que você não botou fé do Flamengo? Parabéns. Que estratégia, que plano. Se não ganhar no final de semana, ó, pega a primeira caravela e sai do Palmeiras. Sim. Olha o Capelanes, hein? Capelanes. É. Agora, vamos falar de alegria. Confesso, já falei pra ele pessoalmente, uma leve inveja, não há problemas com a Série B, não vai cair. Pode até sonhar com uma pré-Libertadores. Quem diria, hein, pra quem critica tanto, Mano... Aliás, Mano Menezes, Coisa hein? feia. Só perguntinha, o Abel Ferreira fez uma das piores coisas. Ele encostou nas partes íntimas, lembra? Foi punido, mas foi punido. Fez isso pra torcida. Foi punido. Mano Menezes vai ter que ser punido. Porque não se faz esse gesto pra um ou vários torcedores. Não se faz esse gesto pra ninguém. Concordo. É isso aí. Então quero ver o tribunal, como é que ele vai avaliar O que o Chico vai isso. falar do Mano? Mas eu sou fã de Mano Menezes. Não, eu não sou. por isso. Esse gesto foi muito feio. Eu não queria que ele tivesse saído do Inter, vocês sabem, e ele salvou o Grêmio do rebaixamento. Aí já roubou minha brisa, né? Mano, faz o seguinte, tá na mesma cidade, pega um táxi ali, vai pro outro lado da cidade, ali perto do Rio, que lá você é bem-vindo, porque depois de ontem... Mas enfim, eu quero falar de coisa boa. Mas não ganhou o jogo. Quero falar de coisa boa porque eu ganhei e, cara, eu fico até estupefato, assim, né? Quando o Grêmio joga com clubes de São Paulo, do Rio, Corinthians, né? São Paulo, Palmeiras, as pessoas redescobrem o Arthur. Esquece o Corinthians, Chico. Esquece o Corinthians, eu tô falando aqui há 6 meses do Arthur, aí quando o Grêmio joga contra o time de São Paulo, nossa, como esse Arthur joga a bola. Mas se botasse titular ontem, não sei não, hein? Não sei não. E não ironicamente, como fez Capelanes, vou aplaudir. Abel Ferreira, você fez certinho, tá? É isso aí. Boa. Eu também acho que ele fez certinho. Mas certinho mesmo. Ah, é porque, O Palmeiras, o foco realmente é sábado. É sábado a final Libertadores. E outra, se o Abel jogou a toalha, aí é a opinião dele. Eu não joguei a toalha ainda não. Do quê? Do Brasileirão. Eu não joguei a toalha ainda não. Não jogou? Não joguei. Então eu vou... Vamos focar no sábado. Vamos focar Mas no Passo a passo. Tem uma possibilidade aí que também te interessa. O Cruzeiro pode virar vice-líder. Também, ué. Palmeiras, Vice-campeão! Que saudade! Eu quero ver o Skype pra sábado. Eu quero ver o Skype que fica criticando os caras que batem pênalti. Aí ele pega a imagem depois ele batendo um pênalti. Aí, Cicinho, fala aí, Cicinho, tá do lado olhando aí, ó. O Cicinho, ele não perde tempo. Já decretou no programa hoje que o campeão da Libertadores será o Flamengo. Aí, Cicinho. Vai lá, Cicinho, coragem. O velório começou ontem. Esse negócio é ciladinha sua. Foi igual contra a LDU. Isso foi igual a LDU. Aí é que tá, gente. O outro virou burro. O Cicinho já decretou. Preparem-se que na segunda-feira, segundo o Cicinho, teremos maca no jogo aberto. Maca com taca. Não teremos. Esse tá Não teremos, não. Taca a maca. Agora, vocês lembram ontem a bipolaridade do Everton Guimarães? Primeiro ele disse que de 1 a 10 a chance do Galo ganhar do Flamengo era 0, não é? Aí depois ele disse que o Galo poderia dar trabalho pro Flamengo. Aí eu não entendi. Nem ele acredita Porque mais. olha só, os jogadores saíram satisfeitos com esse 1 a 1. Eu percebi um semblante até de alívio nos jogadores do Atlético, que poderiam ter vencido a partida de 1 a 0 e teve bombardeio do Flamengo, seguraram a onda. Everton, você está bem, mal ou no meio do caminho? Buenas tardes. Parece um montifúgio. Buenas, muchacha, muito guapa, como sempre. Deixa eu dizer uma coisa, Renata, de fato, a chance de vencer o Flamengo, eu disse aqui que era 0, como não venceu? O Flamengo era favorito ontem, é hoje, vai ser amanhã. Um orçamento de 2 bi. Olha o banco do Flamengo ontem, Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique. Me ajuda, não tem como. Não tem como. Agora, a parte do Galo foi feita. O Palmeiras aqui não fez a parte dele. Pois é. Agora então vamos ao assunto mais comentado de ontem para hoje. Não foi a vitória do Grêmio, não foi a derrota do Palmeiras, não foi o empate entre Galo e Flamengo, e sim
as declarações de Abel Ferreira. Ele desviou o foco, O jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Mas eu também não vivo de ses, e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Outra coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes. Mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é e nós temos que a preparar. As pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não, não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Vamos lá. Começo com você, Sgarbi. Abel Ferreira perdeu o jogo, ele mesmo mandou só reservas para a partida em Porto Alegre. De repente, alguém contou, o Flamengo tá perdendo, depois, o Flamengo empatou no finalzinho, ficou 1-1. E aí, ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. Não, o primeiro tempo sim, e é o que você falou. Eu acho que se tivessem alguns titulares em campo, o Palmeiras poderia até ter feito 2 ali. Poderia. E foi uma opção do Abel. Só que foi constrangedor assistir a coletiva. Acabou o jogo, fui ver a coletiva e fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao Sport, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele. Contra o São Paulo, e você tentar trazer assim, um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. E o repórter foi... Se tivesse sido marcado o pênalti pro São Paulo, o goleiro defenderia. E o repórter foi super bem na pergunta, falando do e se. E se você tivesse tido uma postura diferente do que jogar a toalha na coletiva? E se você tivesse levado os titulares? Pergunta super pertinente. E você tentar ser irônico em relação à pergunta do repórter, falando nada com nada. Mas nada com nada. Então, assim, falta pra você, Abel, reconhecer. Nos últimos 5 jogos, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. É feio você, Abel, que é um baita treinador. E eu não sou desses caras que ficam conectando Abel com tudo, que ele toma muita porrada desde que chegou no Brasil. Que cara? Só que você, não, tem muita gente que falou de tudo do Abel. Até comentários preconceituosos, enfim, eu não sou desse cara. Aí, Abel, me desculpa. É feio você chegar na coletiva e reconhecer que seu time não tá jogando nada no momento mais importante da temporada. É feio você chegar na coletiva e falar, putz, talvez eu tenha errado na estratégia mesmo. Porque aí ficaria uma diferença de 2 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo dificílimo na última rodada. Então, assim, sua postura na coletiva tem uma vergonha. E você ironizar a pergunta do repórter com o e depois falar nada com nada. O Everton defenderia o pênalti. Que isso, cara? De verdade, Abel, é decepcionante assim, porque aprenda a reconhecer seus erros, cara. Você tem que aprender isso. Uma coisa é óbvia, que a pressão antes de uma decisão de Libertadores para Flamengo e Palmeiras é gigantesca.
A gente percebeu que o Flamengo não jogou bem ontem contra o Galo, mas depois resolveu ir pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou para empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que para muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá para dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele estava furioso, de saco cheio, eu não sei. Mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não. Eu acho que o Abel está desesperado. Para mim está muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, para mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa para você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se tudo isso que a gente está falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. Então, todos nós aqui seremos engenheiros de obra pronta. Eu tô batendo no Abel, que eu achei uma vergonha, uma piada ele ter abandonado o brasileiro. Mas é claro que se vencer no final de semana o Flamengo pela Libertadores, vira gênio. Então, ele tá desesperado porque ele sabe que ele está ou no céu ou no inferno. Se ele ganha, vira bestial. Se ele perde, vira besta. E aí não sei nem se há clima da permanência dele na próxima temporada no Palmeiras. Essa é a verdade. Pode rir, mas a maior parte ri que vocês sabem do que eu estou falando. Eu quero o Abel aqui. Já a Leila vai falar sobre se há ou não esse clima. Mas eu quero o Abel aqui, Renata. Eu acho o Abel um cara que fala bem de futebol. É legal você acompanhar as coletivas. Eu quero. Só que, infelizmente, hoje ele fala nada com nada nas coletivas. Hoje o conteúdo futebolístico do Abel, ele perde por uma porta. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Só que tem um detalhe, Edu. O Palmeiras, ele tá vivendo uma encruzilhada. Ele pode terminar o ano com a glória eterna, que é a Libertadores, e ir para não é mais mundial, agora é o Interclubes, mas é a mesma essência do que a gente já viu a vida inteira. Ou ele pode terminar o ano sem nenhum título e ainda ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ainda bem que Deus me deu 2 ouvidos para escutar cada besteira aqui, que eu fico a brincadeira. Isso, cada coisa que eu escuto no meio do futebol, que eu falo... O que você escutou que te perturbou? O outro falando que da coletiva do Abel, que é chorão e tal. Tudo tem uma estratégia. O cara tá ali, o cara é profissional. Gostando ou não, o cara é profissional. Ele faz da maneira que quer e tem as escolhas dele. Mas ele não erra. Todo mundo erra. Ah, entendi. Todo mundo erra. Mas ele não erra. Todo mundo. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou certo. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Os reservas não jogaram nada. Então, qual o jogo que viu? Jogou o primeiro tempo, mas tomou 3 no final, né? Adiantou do quê? Então, a questão e as escolhas. Qual que é o erro do Abel e as escolhas que ele fez no jogo de ontem, pra mim, foi assertiva. De colocar... a gente não fala aqui de elenco. A gente não fala que tem que ter um elenco para jogar e é nesses momentos que você tem que usar. Agora, cabe os jogadores dentro de campo fazer o futebol. Eu acho que tem que apanhar. O Abel não entra em campo para tomar um gol de lateral. O Abel não vai lá e faz um pênalti besta, como foi que ali. Redenção pro Marcos Rocha, hein? Então, acho que são coisas que a gente tem que analisar. Agora, falar de uma coisa assim, eu quero ver porque um falou que se ganhasse do LDU ia virar burro, só que não virou ainda. O outro falou que ia virar lá. Então, são coisas que sempre assim, naquela coisa assim, não, se todo mundo aqui tá virando de si. Então, assim... Mas, gente, como é que a gente vai saber hoje quem vai ganhar a Libertadores? É isso que eu tô falando, é confiança. Eu já sei. Todo mundo já sabe. Não, é palpite, é opinião. Mas
cravar não tem como. Dá pra cravar sim, a análise é simples de enxergar. Ô, Renato. Desculpa, é simples. Você crava que o Palmeiras não será o campeão? Eu cravo. Não, para que você aqui dá sou um azar. torcedor palmeirense. Eu vou torcer pro Palmeiras ganhar. Ponto. Dito isso, Você dá a azar chance nisso do aí. Flamengo vencer a Libertadores ela é imensa. Gigantesca, estratosférica. E outro hoje. falar da torcida, falar que errou, que o Abel errou, que todo mundo tá contra o Abel pelas atitudes do Então Abel. agora vocês vão cair do muro. Porque é o seguinte, o presidente do Flamengo, BAP, elogia a longevidade de Abel Ferreira no tá futebol certo, brasileiro. E a Leila Pereira disse, ganhando ou perdendo a Libertadores, ela, Leila, quer que o Abel fique. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores. O presidente BAP citou a longevidade do meu treinador, do Abel, no Palmeiras. Então, em qualquer outro clube, eu não tenho dúvida que qualquer tropeço, qualquer turbulência, que todo clube passa por turbulência, eu estou passando por uma turbulência. Sim. Incrível, mas sim. Eu estou calma aqui, mas eu estou brava, viu? E eu costumo dizer que são 3 pessoas que determinam os rumos do Palmeiras. É meu diretor de futebol, é o meu treinador e a presidente. Quando os 3 estão de acordo qual a diretriz tomar, nós seguimos. E vou falar mais, que eu tenho certeza que jornalistas vão querer saber. Independentemente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento vai continuar soprando a nosso favor, o Abel, o meu treinador, desejo da presidente a continuidade do meu treinador, a continuidade do meu diretor de futebol. Senão começam aquelas teorias da conspiração. Não. O meu planejamento é eu continuar com a minha comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027, que é quando se encerra o meu mandato. Everton Guimarães. E aí, Leila Pereira e BAP falando sobre Abel Ferreira. Então, Renata, o BAP muito bem assistido, e eu vou falar assistido porque a visão de futebol que o Felipe Luiz tem é uma visão muito especial, né? Tem um futuro brilhante, Felipe Luiz. Então ele assiste e é assistido por um grande profissional. A Leila tem, para mim, o melhor técnico que já pisou em terras brasileiras. Sei que isso causa um desconforto em muita gente, mas a opinião é um negócio muito subjetivo, né? Porque eu tenho opinião, tem o gosto próprio e tem também os números que são favoráveis. A informação de gente do Palmeiras é de que, de fato, o Abel fica até o final do mandato da Leila. Isso é muito bom. E o que fica claro, Renata, para todos nós, é que você não tem que entregar a chave do CT para treinador. Mas tem algumas situações que elas refletem diretamente no resultado de campo, que é dar autonomia ao treinador. Hoje o Felipe Luiz tem autonomia no Flamengo, o Abel tem muita autonomia no Palmeiras, aqui em Belo Horizonte. Mas você tem que puxar a brasa para a sardinha? Tenho, porque aqui eu tenho os exemplos para serem dados. O Léo Jardim hoje tem uma grande autonomia no Cruzeiro. As decisões são tomadas lá em cima, mas tudo... O Cruzeiro hoje tem um quarteto, né? Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Léo Jardim e o Joaquim Pinto. Lá no Palmeiras, a presidente já disse como é que as coisas funcionam. No Flamengo, me parece que passam muito pelo Felipe Luiz, pelo Boto e pelo BAP. O Cruzeiro eu já falei, e agora tomara que o Atlético siga o mesmo padrão, de dar autonomia ao Sampaoli e aos seus pares, de ter alguém da diretoria, que seja o Sérgio Coelho ou que seja o Rubens Menin, né? Para que isso seja definido entre essas partes aí. Aí você teria Sampaoli, não sei se o Brax vai continuar, o Vitor não tem a menor condição, não sei nem se permanece, e aí com mais um dos donos para pensar o futebol. O Palmeiras está correto da forma que age, o Flamengo está correto e que aqui também o Cruzeiro tem dado exemplo. As surpresas da vida não param, né? O Palmeiras pode surpreender, pode ser campeão da Libertadores. E aí, como é que você fica? E a Leila
lá bancando o Abel, você não sentiu confiança? Nossa, mas a Leila é demais, né, velho? Aí você tem que tirar o chapéu. A mulher porreta, que nem você, porreta. Obrigada. Não tem conversa. O que você mais gosta da Leila? Agora, se fosse bom mesmo, não seria BAP, seria BOP. Né? Só pra deixar essa letra aí jogando lá. Um abraço, Dian. Isso, Dian. Um beijo pra você, meu querido. É nóis, Dian. Então, sobre a mamãe. É a mamãe. A mamãe, ela é demais. Bancou o Abel. Falou que por ela ele fica, de qualquer maneira, ganhando, perdendo, sendo goleado, humilhado. O que acontecer? Nada muda. E quando furou o pneu do avião, o que ela fez? Comprou outro. Ela alugou o avião dela pro Santos chegar em Porto Alegre agora. Então, ela cresceu no futebol de um jeito, essa mamãe, que eu vou te falar. Ela cresceu. Ela tá grandona. Ela é demais. E ela falou, quando eu tiver Só que aqui... você sabia que é uma curiosidade. A Leila, como patrocinadora, ganhou as Libertadores e tudo mais. Só que ela, como presidente, ainda não ganhou a Libertadores. Tem que voltar, então. E não vai ganhar. Olha o Cicinho. Ué, a Leila tá garantindo a vitória do Palmeiras. Ela falou, com certeza, ela deu certeza que o vento vai continuar favorável, mas eu acho que esse vento vai ser ensacado. É tão gostoso ver os caras assim, falando. Os caras não aprendem. Tem um monte de gente que tá querendo Os caras não aprendem. Ou você vai terminar o ano intacto, sem a maca, ou é maca. É errar humano, mas persistir no erro é burrice, Cicinho. Chico Garcia, eu quero sua análise agora, porque você vem aí plantando uma ideia de que ninguém pode duvidar desse Palmeiras. O roteiro tá pronto, gente. É que vocês não estão enxergando de novo. O Edu tem razão, vocês vão cair no mesmo erro. O roteiro tá pronto. Chico, você estava falando no YouTube sobre Palmeiras, final de Libertadores, o que ninguém está percebendo, mas tem um detalhe aqui que a produção trouxe. Que na decisão de Libertadores, na qual o Palmeiras venceu o Flamengo, vocês lembram do vento de Montevidéu? Sim. Que aí a torcida disse, mas o vento soprava a favor do outro lado. Então ela foi irônica, né? Ela usou a ironia. A Leila Pereira lembrou aquela final em que o Flamengo, para muitos, era extremamente favorito e o Palmeiras levou o título com Abel Ferreira sobre Renato Gaúcho. Chiquito, mas qual é a sua tese sobre essa decisão? Queremos ouvir. Completa. Eu no YouTube aqui estava falando que o roteiro tá pronto, assim, tá desenhado na minha cabeça, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais ponderado agora. Porque é óbvio que é imprevisível você falar agora qual o favorito, quem vai ganhar. Então a gente fica o quê? A gente fica buscando subterfúgios na análise. E aí eu preciso analisar o momento das duas equipes, mas, cara, a gente está diante de 90 minutos, de uma final que muda completamente a história dos dois clubes, dos personagens envolvidos. Então esqueçam o que está acontecendo agora, com esse momento ruim do Palmeiras. E até de uma certa instabilidade do Flamengo e tal, em termos de desempenho, mas é óbvio que no brasileiro tá encaminhado. Renato, eu estava revisitando o livro escrito por Abel Ferreira, em que ele conta a trajetória da a primeira e a segunda Libertadores. Ele ganha duas em quase um ano por conta da pandemia. E a segunda, justamente essa sobre o Flamengo, ela tem um aspecto parecido. Ele já tinha 10 pontos atrás do Galo, que ganha o título em 21, então realmente não tinha chance como hoje até tinha um pouco mais. Mas ele faz um planejamento para ganhar aquela Libertadores que é rigorosamente igual ele está fazendo agora. O Abel tem um modus operandi de trabalhar em termos de coletivas e maneira como ele escolhe o time há 5 anos e a gente parece que não aprende. É óbvio que ele botou esses caras numa caixinha, esses 11 jogadores que vão jogar no sábado, porque mentalmente os caras estão, sei lá, não é normal o que está acontecendo com o Palmeiras, 5 jogos sem ganhar, entregar um Campeonato Brasileiro em que eles eram líderes com distância na pontuação. Então vocês acham o quê? Que essa final de sábado vai ser como? Vocês acham que o Abel está trabalhando como essa final? Então se preparem, é óbvio que é um jogo em que tudo pode acontecer. Você está mordendo e assoprando. Porque eu não tenho como prever. Você está mordendo e assoprando. Não vai ou não vai? O que vai acontecer, mas na minha opinião, você estava bem até agora. Na minha opinião, o Palmeiras chega muito forte para essa decisão. Se fosse um discurso político, eu até votaria no sim. Mas como é tudo isso, mas vai perder. Agora, quem já está com a logística pronta, roteiro preparado também, Felipe Luiz até comentou sobre isso ontem na coletiva, após o empate com o Galo, é o Flamengo. E o Thiago Carvalho já mostrou um pouquinho dessa programação, já contou detalhes. Thiago, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jogo Aberto. Já atualiza tudo, traz os detalhes. Daqui a pouquinho, o Mengão parte rumo a Lima em busca de mais uma sonhada Libertadores. E aí? De janeiro continua sendo. Exatamente. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Agora, então,
as coisas já começam a acontecer de acordo com aquilo que o Flamengo tinha programado. Como eu tinha adiantado para vocês, o Flamengo chegou muito tarde aqui no Rio de Janeiro, por cerca das 3h15 da manhã, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, por isso, fez com que o Flamengo fosse descansar em casa, os jogadores ficaram em casa e agora, meio-dia e meia, eles começaram a chegar aqui no Ninho do Urubu. Alguns atletas já chegaram, a gente pôde ver alguns carros chegando, alguns carros até conhecidos, porque a gente está sempre por aqui, sabe, por exemplo, Ayrton Lucas, etc. Alguns atletas já estão aqui no Ninho do Urubu e até as 2 da tarde eles vão almoçar e fazer a saída para o aeroporto do Galeão. Esse percurso leva cerca de 45 minutos, 50 minutos, vão com uma escolta da Polícia Militar, inclusive todo o policiamento já está aqui no entorno do centro de treinamentos do Ninho do Urubu, um esquema especial formado aqui para que essa festa aconteça daqui a pouco. Vocês vão ver também, perceber que os torcedores vão chegando aos poucos aqui, porque há a expectativa de que eles façam aquele abraço, aquela última energia ao ônibus do Flamengo antes dessa partida para o aeroporto. O Flamengo vai chegar no aeroporto, o voo fretado sai às 5 da tarde e aí é um voo aí de pouco mais de 5 horas até Lima, então o Flamengo chegaria às 10h25 da noite do horário brasileiro, 8h25, ou seja, 2 horas a menos no fuso horário do Peru. Então essa é a programação do Flamengo. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, então, o ônibus deixando aqui o Ninho do Urubu a caminho do Galeão, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, e na parte da noite, às 10 horas da noite, aqui do horário brasileiro, o Flamengo já vai estar em terra peruana para disputar a Libertadores da América. Renata. Obrigada, Thiago, pelos detalhes. É isso, o Flamengo já preparadíssimo agora também. Já acabou a partida contra o Galo, não vai pensar no título brasileiro e sim em Libertadores. Sim, o Chico falou em 90 minutos que pode se estender, pode ter prorrogação, pênaltis, tem tudo para ser uma final. Eu não acho que vai ter goleada, que alguém vai se sobressair. Acho que vai ser duríssima, mas é aquela história, um só vai ser tetra. Renato, eu não acredito muito na questão do mais do que 90 minutos, não. Lógico, não. Obviamente tem os acréscimos. Eu acredito que vai ser decidido no tempo normal. Essas duas equipes têm time para isso e vão buscar a todo momento o gol. Eu não acredito num Palmeiras também reativo. Eu acredito num Palmeiras jogar, digamos assim, com menos pressão, porque já é praticamente campeão brasileiro. Você morde a sopra então, também, pô. Você falou que é Flamengo, que ia atropelar. Fala que ia atropelar aí o placar. Eu tô falando que o jogo vai ser decidido nos 90 minutos. Você morde a sopra também. Se você quer o placar, na sexta-feira eu dou o placar da taca do Flamengo. Vai atropelar. Olha lá, Edu. Bom, Chico Garcia, segue o raciocínio. De nada, hein, Flamengo? O Grêmio fez a sua parte, né? Vocês que não fizeram. Encaminhamos para vocês. O Chico, com conhecimento, pesquisa, trouxe uma base para acreditar ainda num plano de Abel Ferreira, até porque ele já fez isso em outras oportunidades. Eu quero agora alguém aqui que defenda o plano do Felipe Luiz. Eu. Vai, Capela. Eu, porque a ideia do Abel Ferreira, ele tem um plano e o plano é não ter plano. Porque ele não tem plano. Eita, peraí, e esse é o maior plano do Felipe Luiz. O cara tá 5 Vem cá, vezes. pessoal, vem cá. Aqui está um fã do Abel Ferreira. Eu sou fã do Abel Ferreira. Gente, mas me fala, qual é o plano, como o Abel Ferreira vai surpreender o Felipe Luiz, uma vez que ele já entregou de bandeja a escalação que entra em campo no final de semana? Você acredita mesmo? Eu tenho certeza. Essa é a escalação? Ele pode talvez por o Andreas Pereira. Quem será o goleiro? Carlos Miguel. E outra coisa, se não colocar o Carlos Miguel, perde o tempo normal. Ela perguntou do Flamengo, não é Palmeiras. Fala do Felipe Luiz, não fala do Abel. Mas é o que eu tô falando. Você fala do Felipe Luiz, não fala do Abel. O plano do Felipe Luiz é contar com a falta de plano do Abel Ferreira. Por isso que eu defendo o plano do Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje, ele pega o plano dele e ele fala assim, deixa eu ver o plano do Abel. Não tem plano. Então o meu plano é esse. Acabou. Pronto, acabou. Aí que ele foi, aí que ele ganhou. Aí que ele ganhou. Essa é a defesa pro Felipe Luiz? Não. Vai, Gabi, você vai defender o Felipe Luiz? Não, eu acho o Felipe Luiz um grande treinador, né? Um cara estudioso, tudo. São dois treinadores que têm os melhores elencos disparado da América do Sul. Disparado. O Felipe Luiz resolveu não poupar o time inteiro ontem, mesmo sabendo que o Abel pouparia, mas tem os jogadores cansados também. Quem sabe... Aí... Mas ele poderia ser campeão brasileiro ontem, né? Ele tinha essa possibilidade. Mas agora já era, né? Aí o plano do Felipe Luiz que ela perguntou. Não, então... Você me criticou no fundo do plano dele. Posso falar. Na minha opinião, o Cicinho fala que vai ser um jogo que as duas equipes vão buscar o ataque. Na Libertadores que nós vimos em 21, não foi bem assim, né? Foi um jogo mais... Ninguém quer perder em primeiro lugar. Ninguém quer perder. Quando o Flamengo ganhou, eu sei que era jogo em casa, mas do Palmeiras no Maraca, aí foi um jogo do Flamengo que não deu espaço pro Palmeiras.
Desde o primeiro, segundo ali, jogo bom. O Palmeiras também começou apertando tudo. Maracanã, né? Maracanã, tem a Pênalti. diferença. Exatamente. Só que, na minha opinião, se o Felipe Luiz quiser surpreender o Palmeiras, não vai ficar numa postura reativa. E eu não acredito nisso. Não, o Flamengo não tem Flamengo postura reativa, nunca nem viu o joga Flamengo. assim. O Palmeiras, sim. O Palmeiras se adapta. Ele sabe propor, mas ele sabe jogar de forma reativa. Contra o Bayern, o Flamengo não foi reativo, vai ser reativo contra o Palmeiras. Entendeu? Final Vai de ser. Libertadores, mano. Vai ser jogo truncado, jogo feio. Também acho. Me fala um jogo bonito de final de Libertadores. São Paulo 4 no Atlético Paranaense. O Grêmio. Mas eu tô falando de um jogo. Foi um show. Eu tô falando de um jogo. De um jogo. 2017, Grêmio um jogo. Grêmio Lanús 3-1, amassou Corinthians e Boca, gol do Sheik, os dois gols do Sheik. Porque ninguém quer perder, ninguém quer fazer o Mas final ontem, do Edu, o ano. Abel já deixou claro que jogadores que eram titulares com ele não são mais Felipe Anderson e também o Aníbal Moreno, que aliás foi muito mal no lance do pênalti. Não dá. Então, de repente, aquela história, a gente pode ver alguma coisa diferente mesmo. Ele vai ter que fazer alguma estratégia, porque todo mundo só falava da dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flamengo não vai contar com o Pedro, mas vai Agora contar com o virou Bruno Henrique. Flaco e Nhoque. Por isso que ele deixou o Fux, Renato. Ele não aguenta. Eu acho que vai 3 zagueiros. Por isso que ele deixou o Fux. O Fux vai jogar como um volante, como um terceiro zagueiro. Gente, o Palmeiras está definido. A escalação tá pronta. O Abel ele tem o Ala também, né? Então, é o plano. Esse é o time. Mas eu acho que ele pode surpreender no goleiro. Vai mudar o goleiro? Não, se o Everton estiver à disposição, não sei se ele vai abrir mão. Porque ele saiu até do banco ontem. O Everton estava, inclusive, relacionado para estar presente no banco, que até foi retirado. Agora falando sério, eu não consigo, apesar, o Flamengo, na minha opinião, entra como favorito e tá jogando mais bola no momento. Sim. Mas eu não desacredito de jeito nenhum no Palmeiras. É legal ficar em cima do mundo, né? Não é em cima do muro. Eu aprendi. Você tá no ultraleve. Eu aprendi. Você tá em cima do muro, aquele que divide o Palmeiras e o São Paulo. Eu aprendi com a melhor apresentadora do país, Renata Fã. Muito obrigada, que você tem que mas aprender com seus erros. E o senhor Careca também deveria ter aprendido. Esse é Ele deve precisar daqui quando o Palmeiras tomou da RDU. Não. Aí chegou aqui, o Palmeiras foi e virou. É um jogo, pô. Gente, é isso. dá pra dizer que tem favorito na decisão da Libertadores? O Flamengo é muito favorito. Favoritaço. Num jogo só. O Flamengo é favoritaço. O maior burro é aquele que não muda de opinião. Mas eu não vou mudar. Deixa eu te falar. Quando eu falei de final, é Como final é que é, única, Capela? Scarpe. O São Paulo nunca jogou a final única, nem o Corinthians jogou a final única. Então não sabe o que é. Ronaldão ordenou e já mais declarações de Leila Pereira. Agora, falou agora há pouco. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é? Esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso e, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Deu aquela bronca pública indireta, não é? Isso é Leila Pereira. Sou fã da Leila. Melhor dirigente do país. Chamou a responsa pro time dela. Perfeito. A Leila é espetacular. Tem convicção, vai manter o Abel perdendo, ganhando. Sou fã da Leila. Errado aí. Tá errado aí. Ela é espetacular. Tá errado aí. Espetacular. Independentemente de se ganhar ou perder, isso mostra que talvez ela não seja capaz de contratar um novo treinador. Não, ela está satisfeita com o trabalho realizado. O trabalho de técnico não é só no jogo. Você vai negar que o Abel é um grande treinador? Você vai negar? Não, o Abel é um baita de um treinador, mas tem que ganhar alguma coisa a temporada depois de um bi investido. Só isso. Mas daí se ele ganhar a Libertadores, na segunda-feira vai estar todo mundo aqui quieto. Porque tem essa possibilidade ainda. E ela não está condicionando a permanência dele a ganhar ou não. Ela está condicionando a permanência dele ao trabalho realizado até agora. É bom o trabalho dele nessa temporada? O Palmeiras não jogou nada o ano inteiro. Dirigente também muda de opinião. Não é o melhor trabalho, não é a melhor temporada do Abel Ferreira especificamente,
Mas é uma temporada em que ele brigou pelo título brasileiro e tá na final da Libertadores. Não dá pra dizer que isso é bom. E eu acho a mais desafiadora. Meu, se eu tivesse isso, eu estaria, sei lá, andando até Nossa Senhora lá, ajoelhado. Mas o Inter não gastou um bi de contratações. Não, porque Não, mas gasta muito dinheiro errado, muito. O Abel vai ganhar essa Libertadores? Não. É legal. Torcer pro time dos outros. Nada esse ano, bebê. Mas eu vou falar uma coisa. Eu adoro um palpite. Eu gosto de palpite. Adoro. Pros outros. Mas eu tô ali num muro por enquanto ainda. Tô analisando as possibilidades. Você perguntou antes sobre diferença de planos, né, do Abel e do Felipe Luiz. Tem uma outra questão que ela envolve um aspecto mental, né? Já falamos aqui que o Abel isolou os caras, não levou para Porto Alegre, né? Eles só foram lá para ir para Lima. E a despedida na academia foi bem discreta, né? Foi lá com funcionários e tudo mais. O que o Felipe Luiz fez? É claro, ele tinha uma chance de título, leva os caras no banco, né? Reforça o time, consegue um empate. Mas ele deixou os caras dormindo em casa, né, na volta de Belo Horizonte, e depois vai ter a Aeroflá, né, que o Thiago trouxe pra gente. Como sempre teve, viu, aquela despedida, como sempre teve, tá tudo certo. Sempre teve. São planos diferentes, porque os dois times vivem momentos diferentes. O que será mais mas influente? é que a torcida do Palmeiras poderia cobrar, é como tá cobrando. Se você entrar na internet, um monte de gente, antes de uma final de Libertadores, cobrando. Com razão. Cobra na segunda-feira, caso não dê certo. O Abel Ferreira merece um tempo, merece uma chance. E se perder? Aí cobra. Esse evento leva. Mas não cobra antes de uma Libertadores. Não, agora o Chico virou psicólogo de torcida, Ronaldo. Psicólogo de avião, de das aeroporto. estratégias, tudo faz parte, Juventus. Estou falando de uma final, cara. Envolve muita coisa. Não é só o aspecto tático, é o aspecto mental, o aspecto psicológico. E, enfim, tem as estratégias. Mas você acha um erro, então, a torcida fazer a festa no Não, aeroporto? acho um erro, não acho um erro. Inclusive, o Flamengo tem que Eu acho que fazer ele isso. preservou o elenco. Tem que fazer isso. Preservou. Preservou Esse evento que o Capela falou que vai assoprar e vai levar a caravela, não. Eu acho que vai levar a caravela, hein? Tem que ver qual é o vento de Lima. Aquele vento era em Montevidéu. Cicinho, para finalizar o programa. A gente sabe que são duas grandes camisas, dois grandes times, investimentos, elencos. Mas não dá para cravar favorito. Por mais que eu sei que você tá por interesses do lado do Flamengo, mas não dá para dizer que tem um favorito. Vamos aguardar. Na sexta-feira tem um palpite, mas assim, são dois grandes. Vamos ver como vai acordar na sexta-feira. Pra quem é favorito? Pipoqueiro, rapaz. Fala ali na frente ali. Vai, Flamengo! Acabou, minha gente, mas é só por hoje. Amanhã tem muito mais Jogo Aberto. O Neto tá chegando aqui na programação da Band com os donos da bola. Beijo, tchau, tchau. Passou muito rápido.